Uma das coisas que revoltam bastante os fãs de Dragon Ball é o futuro de Trunks, pois existem muitas formas desse futuro ter sido salvo, mas o Akira literalmente resolveu deixar pra lá. Mas e se o futuro de Trunks tivesse seguido o normal das regras de Dragon Ball? Se as opções de reviver os personagens, todos aqueles lá que morreram, tivessem sido respeitadas normalmente, o que teria acontecido sobre o futuro de Trunks? É isso que você vai saber no vídeo de hoje. O meu nome é Igor, seja muito bem-vindo ao Simulação Z. Mas antes, você já sabe, não é? Deixe o seu like, porque o seu like é muito importante para que esse conteúdo seja espalhado para mais pessoas. E se inscreva no canal se você não for um inscrito. E compartilhe, obviamente, esse vídeo para aqueles que são fãs de Dragon Ball. Então, tendo dito isso, vamos para mais uma Simulação Z. Um detalhe, galera, é que aqui na nossa teoria, o Goku não voltaria à vida de qualquer maneira mesmo, visto que ele morreu de causas naturais. Portanto, não teremos Goku nessa nossa linha alternativa. Então vamos lá. Após a morte do Goku, os androides 17 e 18 atacam a cidade, os guerreiros Z vão tentar confrontá-los e acabam sendo mortos normalmente. O Gohan, ao ver seus amigos mortos, se transforma em Super Saiyajin. Alguns dias depois, os guerreiros Z que morreram tiveram o direito de estar com seu corpo físico. Afinal de contas, eles morreram defendendo a Terra. Portanto, eles vão até o planeta do Senhor Kaiô e perguntam a ele a localização do novo planeta Namekusei. Com isso, eles avisam a Bulma, através do Senhor Kaiô, a localização do planeta novo. E dessa forma, a Bulma melhora a nave espacial e eles chegam ali na nova Namekusei. Eles contam o que estava acontecendo e obviamente que os Namekuseidins decidem enviar o Dendê para a Terra. E sim, galera, isso seria possível, porque o Dendê é da família do dragão. E eles provavelmente dariam essa opinião, essa ideia, para que o Dendê pudesse ser o novo Kami-sama e eles não precisassem, passar por tantas dificuldades para poder encontrar as esferas do dragão. Então, com a ajuda do Porunga, eles trariam de volta à vida Piccolo, Tenshinhan e Yantia. E passado mais alguns dias, eles trariam de volta à vida o Caos e o Vegeta. Eles acabariam pedindo para que trouxessem o Yajirobe, mas descobririam que o Yajirobe estava vivo. Então, eles pediriam para voltar para a Terra. E aí fica-se um questionamento: será que os guerreiros Z, como o Vegeta ou o Piccolo, iriam enfrentar os androides logo de cara? E a resposta é não, galera, eles não fariam isso. Eu sei que se passam mais de 100 dias para que complete-se um ano em Namekusei. Só que eles não iriam enfrentar os androides logo de cara. A gente sabe disso porque na história original, o Vegeta, após levar uma surra dos androides, ele ficou ali um bom tempo tentando encontrar um jeito de destruí-los. Então, nesse primeiro momento, o Vegeta não iria peitar os androides, mas ele iria procurar uma forma de ficar bem mais forte e de se transformar, obviamente, em Super Saiyajin, pois no futuro de Trunks, ele não tinha se transformado ainda. Então, eles voltariam para o planeta Terra, os que estavam na nova Namekusei, e trariam o Dendê, que se tornaria o novo Kami-sama. Então, galera, como eu havia dito a vocês, muito possivelmente os guerreiros Z não iriam peitar os androides de uma só vez, Pelo contrário, guerreiros como o Vegeta, por exemplo, procurariam novas formas de derrotar os androides. Então, o Vegeta iria treinar bastante para tentar superar os poderes dos androides e principalmente depois que ele soubesse que o Gohan se tornou um Super Saiyajin, Vocês acham que ele iria treinar com o Gohan? Bom, eu acredito que não, galera. Ele não iria treinar com o Gohan, vocês estão enganados. Porque o Vegeta era um guerreiro muito orgulhoso. Então, por mais que o Gohan pedisse, quisesse, ele não iria treinar com o Gohan. Afinal de contas, ele sequer quis treinar com o próprio Trunks, O Trunks passou um bom tempo lá sozinho. Porém, galera, saber que o Gohan era um Super Saiyajin mudaria muita coisa. E por que mudaria muita coisa? Porque, galera, ele sabia que o Goku era um Super Saiyajin. Beleza, o orgulho dele estava ferido. Mas ao saber que o filho do Kakaroto também o superou, ele ia ficar ainda mais puto. O que faria com que ele tivesse aquela autopiedade necessária e ele se transformaria no lendário Super Saiyajin. O Piccolo com certeza iria até a plataforma celeste e ia, obviamente, optar por se fundir com o Kami-sama. O Kami-sama não faria nenhum tipo de resistência, porque ele sabia perfeitamente do poder e da maldade dos androides. Então, provavelmente,
ele se fundiria com o Piccolo, né? Aconteceria ali o Piccolo da fusão e, obviamente, ele iria ter a ideia da Sala do Tempo, né? Por quê? Porque a situação era muito crítica e o Kami-sama sabia da existência da sala. Então, ele iria avisar o Vegeta sobre isso, né? Vale lembrar também que ele pensaria nessa hipótese porque já não existia mais o Goku, né? É óbvio. Então, o Vegeta iria ter muito tempo para treinar e superar o poder dos androides dentro da Sala do Tempo. Afinal de contas, lá se passa um ano em um dia, né? Então, o que aconteceria? O Vegeta entraria primeiro sozinho e superaria os poderes do Super Saiyajin. O Gohan treinaria com o Piccolo até ter um controle ali melhor, né? E afinal de contas o Piccolo seria um ótimo parceiro de treino. E aí o que aconteceria? O Gohan teria um poder melhor do Super Saiyajin, um poder mais controlado. O Piccolo ficaria bem mais forte e o Vegeta provavelmente alcançaria ali o nível do Dainin Dankai, né? E os outros guerreiros treinariam no seu ritmo para tentar enfrentar novamente os androides. Então, depois de tudo isso, aconteceria, obviamente, a luta entre os guerreiros Z e os androides. E nessa nova luta, a vitória seria bem possível para os guerreiros Z. Por quê? Porque o Kamikolo-sama era no mesmo nível do Android 17. Se ele conseguisse vencer a número 18, que é dita como a mais fraca, provavelmente o 17 sozinho não conseguiria tancar Vegeta, Gohan e Piccolo, o que com certeza levaria ali à vitória dos Guerreiros Z contra os androides. E assim não teria mais nenhuma volta do Trunks no futuro, porque a linha original teria sido salva e não teria ali voltas na linha do tempo, não teria aqueles milhares de linhas alternativas que se tem em Dragon Ball. Alguns anos depois, pessoal, apareceriam na Terra Babidi e Daburá, e dessa vez a saga Majin Buu seria bem diferente. Primeiro, não haveria torneio de artes marciais e o Mr. Satan não seria tão famoso. A Videl também não seria heroína nenhuma. Por quê? Porque não tinha tido Cell Games. Afinal de contas, o Cell ainda estava em desenvolvimento. O Mr. Satan seria apenas o vencedor do 24º torneio e não um herói mundial. A Videl não teria tanta importância assim, portanto ela não seria uma heroína e o Gohan não iria ser o grande Saiyaman, principalmente porque a mentalidade do Gohan do futuro era outra. Então, provavelmente, nenhum dos Guerreiros Z iriam para o torneio sem motivos. Afinal de contas, eles só foram ao torneio porque o Gohan foi para o torneio. Por quê? Porque a Videl pediu a ele para ir, senão ela revelaria o disfarce do grande Saiyaman e o Goku acabou vindo para a Terra. Se o Goku não fosse para a Terra, obviamente, o Vegeta não iria se interessar e nenhum dos Guerreiros Z ia para o torneio. E se o Gohan não conhecesse a Videl e a Videl não fosse tão importante assim, obviamente não existiria grande Saiyaman, não existiria torneio, enfim, ia ter o 25º torneio, mas obviamente ninguém ia para lá dos Guerreiros Z. Então, o que é que o Kaioshin faria? Bom, como ele não sabia muito bem ali a posição de Babidi e do Daburá, eles provavelmente entrariam no torneio, mas o Yamu e o Spopovich iriam ficar apenas por ali. Por quê? Porque eles não iriam encontrar guerreiros suficientemente poderosos para levar a energia para o Babidi. Então, provavelmente o Yamu e o Spopovich venceriam o torneio de artes marciais e depois iriam embora sem revelar ao certo ali a posição do Babidi. Então o que o Kaioshin e o Kibito fariam? Eles provavelmente pediriam ajuda ao Senhor Kaiô do Norte, né? Que ali iria comunicar ao Gohan e ao Piccolo, né? Provavelmente o Piccolo também ficaria sabendo. E, enfim, como o Piccolo vivia ali na plataforma celeste com o Dendê, ele ficaria sabendo, porque o Kaiô-sama iria conversar com o Dendê, iria conversar com o Gohan, e ali se juntaria o Gohan e o Piccolo com o Kaioshin e o Kibito para tentar procurar, obviamente, o Babidi e o Daburá. O Kaiô provavelmente não iria chamar o Vegeta, porque o Vegeta ainda não era um cara do bem, né? Então, obviamente que o Vegeta ia ficar de fora ali nesse primeiro momento. Mas cadê o Trunks? Galera, o Trunks seria apenas uma criança e muito provavelmente ele não seria metido nisso. Afinal de contas, ele não tinha ali a influência do Goten, né? Então, provavelmente o Trunks seria uma criança comum, provavelmente treinaria sim com o Vegeta. Mas eu acredito que eles não iam meter o Trunks nessa de ir atrás de um monstro que poderia ser perigoso. Até porque na história original o Trunks só foi porque ele fugiu junto com o Goten indo atrás, né? E também ele e o Goten era a única esperança, já que o Gohan estava, entre aspas, desaparecido ou morto, né? O Vegeta tinha morrido e o Goku, né, já estava morto mesmo.
Então, o Goten e o Trunks assumiram essa responsabilidade que não era deles. Mas, obviamente, como ainda tinha Gohan, Piccolo, Vegeta, eu acredito que o Trunks nem sequer iria se meter aqui na saga Majin Buu. Então, quando eles achassem a nave do Babidi, o que aconteceria? O Piccolo venceria o Pui Pui, o Gohan venceria o Yakon, né? E quando fosse a luta contra o Daburá, provavelmente todos morreriam. Ah, Igor, tu acha que eles iriam ser empedrados? Talvez alguém fosse empedrado, mas muito possivelmente todo mundo morreria. Por quê? Porque o Daburá, galera, tinha o mesmo nível do céu perfeito. Eles não teriam poderes que superassem o Super Saiyajin 2. Então, a tendência é que todos eles fossem mortos por Daburá. O Dendê, vendo tudo isso, iria pegar as esferas do dragão e pedir para ressuscitar todos que haviam morrido. E dessa vez, galera, o Kaioshin não ia dar mole. Provavelmente, ele iria contar para eles sobre o planeta sagrado e ia levar eles lá para o Gohan poder tirar a espada Z. Mas nesse nosso cenário, o Vegeta acabaria entrando. Por quê? Porque como o Gohan e o Piccolo saberiam da força desse inimigo, eles iriam chamar o Vegeta porque o Vegeta acabaria sendo útil. O Vegeta ficaria interessado e iria participar dessa empreitada. Lá no planeta sagrado, muito provavelmente o Kaioshin apresentaria a espada Z para o Gohan. Provavelmente essa espada seria arrancada ou pelo Gohan ou pelo Vegeta, e no momento que eles fossem testar a durabilidade, a força da espada, o Dai Kaioshin seria liberto porque a espada ia se quebrar. E com o Dai Kaioshin sendo liberto, provavelmente a gente teria ali um Mystic Gohan ou um Mystic Vegeta. Tendo isso, eles venceriam muito provavelmente o Daburá e a Terra seria salva antes que o Majin Buu despertasse. Ah, Igor, mas não existiria Majin Vegeta? Não, só existiu Majin Vegeta porque o Vegeta queria lutar contra o Goku. Sem o Goku aqui, porque o Goku nem sequer teria o seu corpo físico, muito possivelmente acabaria ali a luta, eles derrotando o Daburá. Passado mais alguns anos, o Bills teria o sonho, né, sobre o Deus Super Saiyajin, acordaria e iria até a Terra para saber sobre isso. Bom, como o Goku não estava vivo para melhorar ali o humor do Deus da Destruição e por não ter Saiyajins suficientes, obviamente o Bills destruiria a Terra com muita raiva, né, obviamente, e a Terra seria acabada e seria o fim de Dragon Ball. E você deve estar se perguntando: Igor, mas aonde está o céu? E a resposta, galera, é que o céu ainda era um embrião. O céu ele só se desenvolveria 24 anos depois, ou seja, muito tempo para o céu se desenvolver. Aliás, o céu que a gente conhece, ele veio de uma linha do tempo muito à frente, né? Afinal de contas, eu defendo que ele foi o primeiro viajante do tempo, né? Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal, você pode ver aí através da descrição o link desse vídeo explicando as linhas do tempo de Dragon Ball. Então, como o céu ainda era um embrião e as coisas aconteceram de uma maneira natural, obviamente, ele ainda não havia despertado. Essa seria a linha temporal 1 ainda, né? E, obviamente, ele morreu quando ainda era um embrião. Afinal de contas, ele só seria despertado lá pro fim do Z-End, né? Então, não teria céu nessa nossa linha do tempo, beleza? Mas e você? O que é que você acha? Você concorda, discorda? Deixa nos comentários, tá? Porque é muito importante. Assim eu vou estar sabendo que você está curtindo o meu vídeo. E obviamente não deixe de apertar o botão do like, porque este botão, galera, faz com que o vídeo seja recomendado para mais pessoas. Infelizmente o YouTube não está recomendando muito meus vídeos. Isso é lamentável. Mas se você apertar o botão do like assim que você entrar nesse vídeo, com certeza você vai fazer com que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas.